Olá família, olá amigos. Estou na cidade de Balazar, no norte de Portugal, a 12 quilômetros de Póvoa do Varzim. E há 3 anos, por 2 motivos muito especiais, eu esperava conhecer esse lugar. O primeiro motivo é o mesmo que traz milhares de pessoas a Balazar, a religiosidade. Pois foi neste lugar que aconteceu o milagre da Santa Cruz no dia 21 de junho de 1832. E foi aqui também que nasceu Alexandrina Maria da Costa, conhecida como a Santinha de Balazar. Ela nasceu em 1904 e faleceu em 1955. Seus restos mortais estão dentro desta igreja de Santa Eulália de Balazar. Nos últimos 13 anos de vida, Alexandrina se alimentou exclusivamente da Eucaristia. Ela foi beatificada em 2004 pelo Papa João Paulo II. Além da Capela da Santa Cruz e da Igreja de Santa Eulália, há um outro atrativo em Balazar, que é a Casa da Beata Alexandrina. Ela viveu aqui os últimos anos de sua vida e a casa é mantida exatamente como ela deixou, e é aberta à visitação pública. Ela não nasceu nessa casa. Balazar é uma freguesia que pertence ao município de Póvoa do Varzim e é cercada por várias pequenas aldeias. Em uma delas, chamada Gresufes, nasceu a Beata Alexandrina. Mas a impressionante história da Beata Alexandrina será contada em outro vídeo. O segundo motivo que me trouxe até aqui tem relação com história de família. Duzentos anos antes do nascimento de Alexandrina, na mesma pequena aldeia de Gresufes, nasceu um dos meus antepassados. E os dois carregam Costa como nome de família, o que pode indicar parentesco entre eles. Há no máximo 15 casas, há fortes indícios de que eles sejam da mesma família. E cá estamos no nosso destino. Esses muros podem ter sido testemunhas do início de um dos capítulos da história de uma numerosa família brasileira. E antes de mergulhar nessa história, eu te peço para se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Olá família, olá amigos. Eu estou agora na aldeia de Gresufes, do lado de Balazar, em Portugal, porque neste lugar exatamente nasceu Manuel da Costa Vale em 1704 e este português vai migrar para o Brasil, vai se casar em Guaratinguetá com Maria do Rosário Pedroso de Moraes
vão ter um filho, aliás, eles vão ter vários filhos e um deles, em honra ao Santo Antônio, que é português e conhecido como Santo Antônio de Pádua, Manuel da Costa Vale vai batizar esse filho com o nome de Antônio de Pádua. E ele será a origem da família Pimenta de Pádua, a qual eu pertenço com muito orgulho. E a partir de agora eu vou contar essa história para todos vocês. Mas para mim seria importante que isso começasse neste lugar, porque a nossa história começa aqui. Eu confesso que dá uma certa emoção caminhar no lugar onde nasceu o meu avô de 7ª geração, sobre o qual não se tem a menor noção de como ele era. Não há nenhum desenho, nenhuma pintura, porque fotografia na época não existia. E numa pequena aldeia como essa, lá no início do século XVIII, nós não sabemos qual era a situação financeira das famílias. Se havia fartura, se havia carência. E era uma época em que chegavam notícias de descoberta de muito ouro no Brasil, na região das Minas Gerais, o que fez com que milhares de portugueses deixassem sua terra em busca do sonho de ficar rico. E certamente o Manuel da Costa Vale cresceu exatamente neste lugar, ouvindo histórias de tesouros existentes lá nas Minas Gerais. Mas segundo o registro religioso, ele não nasceu saudável. Aos 16 dias do mês de novembro de 1704, fiz os exorcismos a Manuel, filho de Antônio da Costa e de sua mulher Maria Martins, de Gresufes. Assistiu a eles Manuel Gomes e Maria da Costa, a que ele tinha lançado a água em casa por nascer moribundo, todos da mesma aldeia, e por verdade fiz este assento que assinei João da Silva. Mas o fato é que o pequeno Manuel sobreviveu. Não sabemos qual era a idade de Manuel quando seus pais, Antônio da Costa e Maria Martins, se despediram do filho que partiu rumo ao Brasil. Ele se casou em Guaratinguetá com Maria do Rosário Pedroso de Moraes, filha de João Pedroso de Moraes e Ana Barbosa de Lima. Ela descendia de famílias que começaram a chegar no Brasil a partir de 1550, como os Leme, Godoy, Raposo, do Prado, Camacho, Machado de Lima, e também de um famoso judeu sefardita que chegou ao Brasil fugindo da perseguição aos judeus em Portugal pela Santa Inquisição. Manuel e Maria do Rosário deixam Guaratinguetá e vão na direção do ouro. É em Carrancas, Minas Gerais, que eles vão ter os seus filhos. Eles tiveram Manuel Joaquim da Costa, Maria Francisca de Moraes, José da Costa Vale, Joaquim da Costa Vale e Isabel, que não viveram muito tempo, Antônio de Pádua da Silva Leite, de quem vamos falar muito. Sobre o Antônio, é importante ressaltar que ele não tem o sobrenome dos pais, porque ele teria sido criado pelos Silva Leite, amigos da família, e adotado o sobrenome dessa família. Isso foi explicado em um artigo escrito pelo professor Firmino Costa, que é neto do Antônio de Pádua e também de seu irmão Francisco José da Costa, e este artigo foi publicado
pela Revista do Arquivo Público Mineiro em 1911. E ainda como filhos de Manuel e Maria do Rosário, temos Francisco José da Costa e Ana Maria de Jesus Moraes. A família vai se mudar depois para Lavras do Funil, onde os netos de Manuel e Maria do Rosário vão nascer. Dos filhos de Francisco José, José Joaquim vai se casar com Maria Joaquina de Pádua, fica viúvo, se casa com a irmã desta, Ana Joaquina de Oliveira, filhas de Antônio de Pádua da Silva Leite, e o terceiro casamento com Maria Joaquina de Carvalho. Pedro José de Alcântara de Pádua casou-se com Clara Umbelina de Melo. Seus descendentes, com sobrenomes Costa, Melo, Lemos, Lins, Pádua e Alcântara, podem ser encontrados em Minas Gerais, nas cidades de Passos, Alpinópolis, Lavras, São Sebastião do Paraíso e Cássia, e em São Paulo, na cidade de Santo Antônio da Alegria. Joaquim Francisco da Costa casou-se com Teresa de Oliveira, não sabemos sobre os descendentes. Antônio Joaquim da Costa também casou-se com a prima Rita Antônia de Oliveira. Dos filhos de Antônio de Pádua da Silva Leite, um deles terá exatamente o mesmo nome que o pai. Conhecido como Capitão Pádua, ele se casou com Severina Maria de Jesus e este casal será muito importante para a história da família. Antônio de Pádua, o pai, costumava batizar seus filhos com nomes de santos, como por exemplo João Evangelista de Pádua, que se casou com Francisca de Paula, Francisco Antônio de Sales, cujos descendentes podem ser encontrados hoje em Lavras, Perdões, São Paulo, Rio de Janeiro. Ana Joaquina de Oliveira, que se casou com seu primo José Joaquim da Costa, viúvo de sua irmã Maria Joaquina de Pádua. Rita Antônia de Oliveira, que se casou com o primo Antônio Joaquim da Costa. E, finalmente, Mariana Antônia de Oliveira, que se casou com Teófilo Gomes de Moraes. Os irmãos Francisco José e Antônio de Pádua foram casados com duas irmãs, o primeiro com Francisca de Paula da Anunciação e o segundo com Ana Maria de Oliveira. Com a morte de Francisco José e de Ana Maria, Antônio de Pádua vai se casar com a ex-duplamente cunhada Francisca de Paula. E juntos eles vão ter dois filhos, Saturnino José de Pádua e Fortunato Antônio de Sales. Na cidade de Perdões, o capitão Antônio de Pádua e Dona Severina vão ter os seus filhos. Neste mesmo lugar, eles tinham como amigos a família de Tomé Pimenta Neves, e da união entre as filhas dos Pádua com os filhos dos Pimenta Neves vai nascer a família Pimenta de Pádua. Em busca de terras férteis, as duas famílias vão se mudar para a região de Jacuí, onde seus filhos vão se casar. Teresa Maria de Jesus casou-se com Luiz Pimenta Neves, com quem teve 3 filhos. Luiz faleceu por picada de cobra e Teresa se casou com o irmão dele, Francisco Pimenta Neves. Francisca de Paula de Oliveira casou-se com Antônio Pimenta Neves. Joaquim Antônio de Pádua casou-se com Teresa Cândida de Jesus. Maria Messias de Oliveira se casou com o primo Antônio Evangelista de Pádua, ficou viúva, casou-se com o irmão dele, João Evangelista de Pádua Júnior. José Antônio de Pádua se casou com Maria Pimenta da Anunciação, também filha de Tomé Pimenta Neves.
Maria Umbelina de Oliveira se casou com seu primo Antônio de Pádua Neto. Os primeiros Pimenta de Pádua vão nascer em Jacuí ou São Sebastião do Paraíso, que poderia ser chamada a cidade dos Pimenta de Pádua. Antônio Pimenta de Pádua se casou com Teresa, depois com Caliméria, ambas suas primas. O Coronel Pádua vai ser uma figura muito importante na história de São Sebastião. Foi um importante fazendeiro, importante na cultura do café na cidade e também foi prefeito. Nessa foto ele aparece com Caliméria e todos os filhos. E ao colo de Caliméria está o pequeno Luiz Pimenta Neves. Luiz Pimenta Neves fica na posição que era do pai na foto anterior, e no colo de Caliméria está Luiz Pimenta Neves Júnior, o seu próprio filho. E o menino que está no colo da avó nessa foto, hoje é um grande escritor. Luiz Pimenta Neves Júnior é autor de Pimentas no Paraíso, um excelente romance que tem como fio condutor a história da família Pimenta de Pádua. Nesta foto, com netos do Coronel Pádua, vemos ao centro Maria Rezende Pimenta e o seu marido, o conhecido educador Tabajara Pedroso. O neto deles, Rodrigo Pedroso, é um grande pesquisador da história da família e me ajudou muito com informações e fotos contidas nesse vídeo. E mantendo a tradição de família, Francisco Pimenta de Pádua vai se casar com uma prima, Cidária Costa, e vão ter vários filhos, como mostra essa foto. Maria Pimenta de Pádua casou-se com Joaquim Pimenta de Pádua. São primos em primeiro grau duplicado, pois seus pais são irmãos e suas mães são irmãs. Os dois aparecem aqui nessa foto. Dos filhos de Francisca de Paula de Oliveira e Antônio Pimenta Neves, a primeira a nascer foi Teresa Pimenta de Pádua. Ela se casou com João Ferreira de Oliveira Rezende e vão formar uma família muito numerosa em São Sebastião do Paraíso. Antônio Pimenta Neves casou-se com a prima Maria Umbelina de Pádua. Severina Pimenta de Pádua casou-se com Aureliano Pimenta Neves, também seu primo. Tomé Pimenta de Pádua casou-se com Porcina Maria de Oliveira. Cândido Pimenta de Pádua casou-se com Jacinta Cândida de Figueiredo. Ele não se casou com uma prima e se tornou a ovelha desgarrada da família. Ele migrou com Jacinta para sul de Goiás, onde vai ter seus filhos, e eu tenho orgulho de dizer que sou bisneto deles. E Saturnino Pimenta de Pádua, casado com Braulina Pimenta de Pádua, também prima, e os dois aparecem nessa bela foto. Em São Sebastião do Paraíso vai nascer a quinta geração dos descendentes de Manuel da Costa Vale e Maria do Rosário Pedroso de Moraes, o que corresponde à segunda geração de Pimentas de Pádua. O coronel Antônio Pimenta de Pádua teve vários filhos. O primeiro deles foi José Pimenta de Pádua, que se casou com Cornélia Rezende Pimenta. Ele foi prefeito de São Sebastião do Paraíso. O coronel Pádua teve também Ana Pimenta de Almeida, Georgina Pimenta de Pádua, Ana Pimenta de Pádua do Amaral, Luiz Pimenta Neves, casado com Maria de Lourdes Pimenta Rezende, a Mariinha. Mariinha era neta de João Ferreira de Oliveira Rezende e Teresa Pimenta de Pádua.
Quem gentilmente me cedeu essas fotos do Luiz e da Marinha foi o Luiz Pimenta Neves Júnior, filho do casal. Há ainda Olga Pimenta de Pádua, Maria da Conceição Pimenta de Pádua e Dolores Pimenta de Pádua, casada com Jaime Pimenta de Pádua. Dolores aparece nessa foto entre seus pais e irmãos e há uma história interessante com relação a ela. Ela fez uma doação dos 3 sinos para a matriz de São Sebastião do Paraíso, comprados na Itália, e aos 3 sinos ela deu os nomes de Antônio, em homenagem ao seu pai, Jaime, em homenagem ao seu marido, e Tomé, em homenagem ao seu sogro, Tomé Pimenta de Pádua. Filhos de Teresa Pimenta de Pádua e João Ferreira de Oliveira Rezende. José Antônio de Rezende, Francisco Antônio de Rezende, Luiz de Oliveira Rezende, Umbelina Euflasina de Rezende, José de Oliveira Rezende, João de Oliveira Rezende, Antônio de Oliveira Rezende, Ana de Oliveira Rezende, Arminda Rezende, João Ferreira de Oliveira Rezende, Francisca de Oliveira Rezende, Maria Rosa de Rezende, Benícia de Oliveira Rezende. Filhos de Antônio Pimenta Neves e Maria Umbelina de Pádua. Francisca Umbelina de Pádua, Israelina Pimenta Neves, Joaquim Pimenta Neves, João Pimenta de Pádua e José Pimenta Neves. Filhos de Tomé Pimenta de Pádua. Jovita Pimenta de Pádua, Maria Pimenta de Pádua, Francisca Teodora Pimenta, Ambrosina Pimenta de Pádua, Antônio Teodoro Pimenta e Jaime Pimenta de Pádua, que foi homenageado no sino da igreja pela sua esposa Dolores. Filhos de Saturnino Pimenta de Pádua e Braulina aparecem nessas fotos com seus pais. São eles: Maria Ricardina Pimenta de Pádua, Teresa Pimenta de Pádua, Antônio Pimenta Sobrinho, Leonéria Pimenta de Pádua, Dionésia Pimenta Cardoso, Orlantina Pimenta de Pádua, Francisca Pimenta de Pádua, Maria Pimenta de Pádua, Almerita Pimenta de Pádua, Diomar Pimenta Sanz, Ordália Pimenta de Pádua, Marcília Pimenta de Pádua. E por falar em Marcília Pimenta de Pádua, eu me lembrei que eu preciso fazer uns agradecimentos especiais e aqui eu vou abrir um parêntese para isso. A pesquisa de genealogia é algo muito complicado porque é sempre muito importante a ajuda de pessoas, principalmente de familiares. Mas há sempre alguns mais empenhados que outros. E nesse caso eu cito a Marcília porque o neto dela, o Ricardo Paim, e a filha dele, Ana Laura, foram essenciais para que eu conseguisse descobrir um documento muito importante que eu procurava há mais de um ano, que provasse que Francisca de Paula de Oliveira era filha de Antônio de Pádua da Silva Leite e Severina Maria de Jesus.
E todos nós dessa família, como descendentes da Maria do Rosário Pedroso de Moraes, que por sua vez era descendente de vários judeus sefarditas, nós temos direito à cidadania portuguesa por causa de uma lei de reparação. Todos esses judeus fugiram para o Brasil porque estavam sendo perseguidos em Portugal. E por causa disso, todas as pessoas que provarem que são descendentes desses judeus que fugiram têm direito à cidadania portuguesa. Eu já apresentei meu relatório e, com relação a Francisca e seus pais, eu usei uma documentação colateral. Eu não tinha um documento direto que ligasse ela aos pais. E este inventário que vocês estão vendo aí era essa prova que faltava caso o governo português exija uma prova direta. E já aproveito para agradecer a outras pessoas que ajudaram, seja com informações, com documentos ou com fotografias, como o Luiz Pimenta Neves Júnior, o Rodrigo Pedroso de Carvalho, minha irmã Marisabel, meu irmão Sérgio Pimenta e minha prima Maria Auxiliadora Pimenta. Cândido Pimenta de Pádua e Jacinta Cândida de Figueiredo se casaram em São Sebastião do Paraíso, onde tiveram seus filhos. A família toda migrou para Nova Aurora, no sul de Goiás, onde seus filhos se casaram. Foram eles: Joaquim Pimenta de Pádua, que se casou com Prosolina, Francisca Pimenta de Pádua, que se casou com Humberto Ribeiro, José Camilo Pimenta de Pádua, que se casou com Lotinha, Zulmira Cândida de Figueiredo, que se casou com Otaviano Carneiro, Sebastião Pimenta de Pádua, que se casou com Maria Abadia de Oliveira, Abadia Pimenta de Pádua, que se casou com Dico Carneiro, Leontina Pimenta de Pádua, que se casou com Francisco, José Pimenta de Pádua, Maria Galdina Pimenta de Pádua, que se casou com Neném Dias, Ana Pimenta de Pádua, Osório Pimenta de Pádua, que se casou com Leontina, Amazília Pimenta de Pádua, que se casou com José Gabriel, Sinhana Pimenta de Pádua, que se casou com Tonico Faleiros, Antônio Pio de Pádua, que se casou com Orcalina Carneiro, e Olegário Pimenta de Pádua, que se casou com Laura Ferreira Borges. Nova Aurora, Goiás. Devido à falta de maiores informações sobre todos os filhos de Cândido e Jacinta, vamos nos concentrar na família Olegário Pimenta de Pádua e Laura Ferreira Borges, que são meus avós paternos. Os filhos de Olegário e Laura foram Zacarias Pimenta Borges, casado com a prima Genoveva Carneiro de Pádua. Ela era filha da Zulmira, portanto neta do Cândido Pimenta de Pádua e Jacinta Cândida de Figueiredo. Maria Pimenta Borges, casada com José Bode, ele era conhecido com esse nome. José Pimenta Borges, casado com Antônia, conhecida como Nenza. Otaviano Pimenta Borges, casado com Prosolina, e João Pimenta Borges, casado com Maria Aparecida Ricarte, nome de solteira, e Maria Aparecida Borges, nome de casada. Eu gostaria de colocar fotos de todos os tios, mas infelizmente eu não consegui todas as fotos. Este é o tio Zacarias Pimenta Borges e tia Genoveva Carneiro de Pádua. Este, João Pimenta Borges e Maria Aparecida Borges, os meus pais. Em um raro momento de encontro dos irmãos, no casamento da minha prima Sirlene, filha da tia Maria, aqui vemos da esquerda para a direita a tia Genoveva, tio Zacarias, tia Maria Pimenta Borges, que ficou viúva muito jovem, o tio José Pimenta Borges, chamado tio Zezinho, com tia Nenza, sua esposa, meu pai João Pimenta Borges, minha mãe Maria Aparecida Borges.
Infelizmente faltou um irmão, que é o tio Otaviano Pimenta Borges, com a tia Prosolina. Meu pai, por ser o filho caçula da dona Laura, era conhecido como João Laura, e ele era muito famoso no sul de Goiás pelo seu talento no futebol. Então nessa foto ele aparece marcado com a seta azul e embaixo à esquerda, marcado com a seta verde, o seu sobrinho, que tem exatamente o mesmo nome. Então são dois João Pimenta Borges, o tio e o sobrinho. O João sobrinho é filho da tia Maria Pimenta Borges. Mas a nossa história não para aqui, e a minha intenção é que esse vídeo seja alargado com acréscimo de novas informações, com acréscimo de fotos que faltaram, com acréscimo de ramos que não foram desenvolvidos aqui por falta de informação. Afinal, essa história começou em Balazar, em Portugal, passou por Guaratinguetá, Carrancas, Lavras, Perdões, São Sebastião do Paraíso, Nova Aurora, em Goiás, se espalhou, está por Goiânia, São Miguel do Araguaia, São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Portugal, enfim. A família está pelo mundo todo. E ela vai continuar a crescer e vamos continuar falando das gerações seguintes. Então, se você é um descendente desta família e gostou do que viu, eu te convido a se inscrever neste canal, porque virão outros vídeos sobre história da família. Compartilhe com todos da família e ativem o sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos. As informações citadas neste vídeo foram retiradas do site Family Search, que é o maior banco de dados genealógico do mundo. Nele podem ser encontrados muitos documentos que estão digitalizados, arquivos de igrejas, arquivos de registro civil, enfim. E eu acho importante que se registre a história da sua família no Family Search. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.